Olá pessoal, sou o professor Reginaldo, professor da disciplina de Contabilidade 2 e hoje nós vamos tratar de dois assuntos importantes em nossa videoaula. O primeiro é a apuração de resultado, o segundo é como contabilizar juros e descontos dentro da contabilidade. Tá? Então vamos à nossa aula. Primeiro, apuração do resultado. O que nós entendemos por apuração de resultado? É quando a empresa ou quando a organização busca um resultado. Esse resultado pode ser lucro ou prejuízo. Para isso, eu vou convidar agora o nosso amigo de profissão, o Fernando, né, que vai tratar justamente desse assunto, que vai falar sobre... Olá, professor Reginaldo, olá, acadêmicos. Vou falar um pouquinho sobre a apuração de resultado do exercício, que nada mais é do que a alocação de todas as receitas, custos e despesas, a fim de evidenciar se uma instituição, num determinado período, obteve resultado superavitário, no caso lucro, deficitário, no caso de prejuízo, ou neutro, quando ela não obtém nem lucro e nem prejuízo. Esse resultado ele é apresentado através de uma demonstração chamada demonstração do resultado do exercício, também conhecida como DRE, que é muito útil para todos os interessados e para todos os usuários da contabilidade, sejam os fornecedores daquela instituição, pode ser no caso de investidores, pois ela evidencia ali se aquela empresa está tendo lucro ou prejuízo naquele determinado período. Ela é muito útil também, sobretudo para os empresários, para os administradores, pois ali ele pode ter ciência de como anda a saúde da empresa. Bom, como podemos ver, a apuração de resultados serve justamente para apurar o lucro ou o prejuízo no exercício social, né? Então, veja bem, os dois modelos de apuração que nós temos, um é a demonstração e o outro é a apuração. Nós temos, então, a ARE, que é a apuração do resultado do exercício, justamente como o nosso colega Fernando disse, nós temos as receitas confrontado com os custos e despesas. Isso me dá uma dimensão do quê? As minhas receitas menos os meus custos e despesas vai me proporcionar aqui um resultado. Esse resultado ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Bom, a apuração de resultado é um modo simplificado, né? Simplificado da gente poder chegar a esse lucro ou prejuízo. Mas após a apuração, nós precisamos demonstrar como nós conseguimos chegar a esse resultado. Então, nós temos a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Nela vai constar a receita de venda ou a receita do serviço prestado, o custo da venda ou o custo do serviço prestado, a receita líquida, as despesas operacionais, aí nós temos as despesas com vendas e despesas com serviços, as despesas administrativas, despesas financeiras, o lucro antes do imposto de renda e, óbvio, a provisão para o imposto de renda da pessoa jurídica e a provisão para a contribuição social também da pessoa jurídica, né? Receita menos os custos e despesas do período, nós vamos conseguir demonstrar o lucro do exercício. Então, é para esse fim que se tem a ARE, que é a apuração do resultado do exercício, e a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. A ARE nós fazemos em forma de razonete, né, um único razonete onde vai receber todas as contas de resultado, receita, custo e despesa, e depois nós vamos transferir isso para o demonstrativo de resultado, que é a nossa DRE, ok? Bom, aqui eu trouxe um exemplo para a gente poder assimilar um pouquinho mais. Por exemplo, a empresa JHD contabilizou os seguintes saldos. Isso aqui é saldo. Então, nesse período aqui, ó, neste período, a JHD tem um saldo no caixa de R$5.000 e um capital social de R$5.000. Até aí, tranquilo. No dia 3/1, a empresa JHD contabilizou R$1.200 à vista em receita proveniente de uma prestação de serviço. Olha só a conta de resultado aí, ó. Aí o que nós fizemos? Abrimos um razonete com um título Receita de Venda e creditamos a receita de venda de R$1.200 e debitamos no caixa os R$1.200 proveniente do quê? Que a prestação de serviço foi à vista. Então, entrou dinheiro no nosso caixa. Muito bem. Feito isso,
realizado essa operação, nós vamos ver como que isso vai ser apropriado dentro do ARE. Muito bem, olha só, durante o mês ocorreu despesas com imposto sobre serviço no valor de R$60. Quer dizer, aqueles 1.200 de receita, né, do serviço prestado, o que aconteceu? Gerou um ISS-QN a ser recolhido. Esse aqui é um exemplo esporádico, então o que nós temos? O ISS sobre serviço e o ISS a recolher. Lembrando, né, recapitulando, ISS a recolher eu debito, porque isso aqui é considerado uma despesa, né, então toda despesa nós debitamos, e o ISS a recolher eu credito, porque o mesmo é uma conta patrimonial, é uma obrigação lá do passivo circulante. Bom, agora eu tenho as contas de resultado que eu posso trazer, né, levar para o meu ARE, para a minha apuração do resultado. Então eu abro um razonete com o título Apuração de Resultado. O que eu faço? Trago a crédito os 1.200 da receita do serviço prestado e trago a débito a despesa, né, ou melhor, o ISS a recolher, o ISS sobre serviço. Então, 1.200 menos 60, eu tenho um resultado líquido agora de 1.140. Esse resultado, eu vou chamar ele de lucro do exercício. Então, o lucro desse exercício, nesse período, foi de 1.140. Fizemos os razonetes, apuramos o resultado, vamos trazer para onde esses resultados? Para o balancete de verificação. Vamos trazer para o balancete de verificação todas aquelas contas que possuem saldo, tanto devedor quanto credor. Então, o nosso caixa ficou com um saldo devedor de R$ 6.200, a nossa conta lucro do exercício ficou com um saldo credor de 1.140, o capital social 5.000, impostos a recolher, que é uma obrigação, com saldo credor de R$ 600, e o total das minhas contas com saldo devedor 6.200, e o total do saldo das minhas contas com saldo credor também 6.200. A princípio, o nosso balanço está correto, né? Então, vamos verificar como é que ficou o nosso balanço, justamente como está lá o nosso balancete de verificação. O caixa com saldo de 1.200, não tivemos nenhum outro ativo, então, total desse ativo, 6.200. O meu imposto a recolher, a obrigação, R$ 60, mais os 5.000 de capital social, mais o lucro do exercício que foi apurado lá na ARE, né, na apuração do resultado do exercício, de 1.140. Então, eu tenho também um total de passivo aqui, ó, de R$ 6.200, ok? Bom, e na DRE? Lembra que nós falamos que nós temos duas apurações? Nós fizemos primeiro a ARE em forma de um razonete, de um grande razão, e depois nós transferimos todas essas contas do razonete, né, do razonete da ARE, para o demonstrativo de resultado. Então, vamos olhar aqui como é que ficou o nosso DRE. Ah lá, ó, receita do serviço prestado, R$ 1.200. Eu não tive custo nenhum nesse exemplo aqui, então, receita líquida, 1.200, menos a despesa com o serviço, que é a despesa com impostos do ISS, R$ 60, o meu resultado, 1.140, ok? Então, no meu demonstrativo, está demonstrando como a empresa chegou a esse 1.140 aqui. Você vai identificar que o mesmo saldo do lucro ou prejuízo da DRE vai ser o mesmo saldo lá da ARE, que é a apuração do resultado. Tá? Por isso que a gente diz que a ARE é uma forma simplificada de se chegar ao lucro, ao resultado do período. Mas, partindo para um segundo ponto, nós vamos tratar da nossa próxima videoaula, que é sobre contabilizar juros. Mas para essa nossa videoaula, nós temos uma participação especial do nosso amigo, né, e um profissional, que é o Pedro Paulo. Olá, professor Reginaldo, acadêmicos, é um prazer estar aqui com vocês. Mais especificamente atendendo então, para dizer um pouquinho sobre os juros, de acordo com o contexto de matemática financeira. Só para dizer a vocês, a matemática financeira tem por objetivo, então, estudar o valor do dinheiro no tempo. Tá? E num curso de contábeis, como você vai fazer algumas anotações, alguns levantamentos, às vezes se faz necessário o cálculo de um juros. A forma de se calcular os juros aí é a mesma que a gente aprende aqui, ou seja, você tem um valor duplicado,
uma taxa de juro combinada e você vai aplicar aquela taxa naquele valor então. Tá? Qual que é a diferença na contabilidade? O professor vai explicar a vocês da seguinte maneira. Bom, você faz o cálculo do juro, em que diferencia? A diferença está apenas na hora de fazer os lançamentos. Você vai calcular os juros, vai pagar normal e a diferença final é, esse juros vai ser lançado na conta específica para juros pagos. Tá? Mas quanto à forma de calcular, é a mesma, o percentual sobre o saldo devedor. Tá? Nada mais que isso, simples assim. Tá? A diferença fixando apenas na hora de lançar. Eu vou separar os juros para que eu possa lançar duplicatas pagas numa conta e juros pagos em outra conta. Ok? É isso aí. Um abraço. Bom, obrigado pela participação do professor Pedro Paulo. Tenho certeza que esclareceu imensamente essa relação de juros financeiros, mas a contabilidade, essa questão de contabilizar os juros, né, nos causa um certo transtorno na hora de identificar o lançamento. Então, a primeira regra que eu quero passar para vocês e que vocês possam levar isso por um grande período aí dentro da vida de vocês é com relação ao juro. Né? Se ele está relacionado a tempo e a moeda, é um critério. Agora, dentro da contabilidade, os juros, ele pode ser tanto ativo, então se esse juro for ativo, ele representa uma receita, né? Uma entrada de recurso, uma entrada de dinheiro. Agora, esse juro ele também pode ser passivo, tá? E quando você tem um juro passivo, esse juro representa-se, então, uma despesa. Opa, Reginaldo, então os juros dentro da contabilidade, independente simples ou composto, por dentro, por fora, mas ele pode ser tanto ativo quanto passivo? Eu falo exatamente, é isso mesmo. Ele pode ser tanto positivo, né? Ele pode ser tanto de efeito para gerar uma receita, como pode ser um efeito negativo de se tornar ou se gerar uma despesa. Mas vamos aqui a um exemplo prático. Olha só, então, recebimento, tá? A empresa que o rapaz teve um recebimento da duplicata do cliente X no valor de R$1.000, sendo cobrado desse cliente juros de 3% pelo atraso. Bom, qual que é o valor da duplicata? R$1.000, mas o cliente pagou em atraso. Então, quanto que vai entrar no meu caixa? Vai entrar no meu caixa 1.030, 1.000 da duplicata e 30 dos juros. Olha só, caixa 1.030, duplicatas a receber, como o cliente está pagando, eu tenho que diminuir o saldo da conta duplicatas a receber. Para mim diminuir o meu ativo, a gente tem que sempre creditar, né? Então fui lá e fiz um crédito de R$1.000, que é o valor da duplicata. Lembra que todo custo eu debito, todo custo eu debito, toda receita eu credito. Como o juro é ativo, ele não é uma receita, então eu vou creditar esse juro ativo aqui, ó, como uma entrada de recursos também. Então, no montante de R$30. Por isso que vai entrar 1.030 no meu caixa. Vamos ver como é que vai ficar isso lá no balanço patrimonial? Olha só, esse balanço como que ficou. Né? Considerando que eu tinha um saldo de R$1.000 de caixa, eu passo até agora 1.130 no caixa, R$500 de duplicados a receber, 1.300 de máquina, eu tenho um total de ativo de 3.930, eu tenho duplicados a pagar no meu passivo 2.500, um capital social de R$1.000 e lucros e prejuízos, ou prejuízo de 430, né? Total 3.930. Vocês devem estar perguntando, Reginaldo, como é que nós chegamos aí nos 430? Lembra da nossa aula sobre apuração de resultado? Vamos lá na apuração de resultado, lá fica mais fácil a gente visualizar. Olha aqui na DRE, como fica facinho da gente entender o porquê dos R$30. Então eu tenho uma receita proveniente de uma venda de R$600, eu não estou considerando impostos, nada sobre essa venda, mas eu estou considerando aqui despesa com vendas no montante de R$200 e aquele juro que eu recebi do meu cliente, olha aqui no DRE, olha só, os R$30. Então, meus juros ativos, R$30. Isso aí será somado dentro do meu DRE. 600 com 400, com 200, 400. 400 com 30, 430. Então, o lucro do exercício foi de R$430. Se nós olharmos aqui, ó, no balanço patrimonial, olha os 430 aqui, proveniente do quê?
proveniente desse juro recebido do meu cliente, tá bom? Até aí tá fácil, tá tranquilo, né? Vamos para o segundo exemplo? Vamos aí um exemplo quando nós pagamos uma duplicata e nos é cobrado juros sobre esse pagamento. Vamos lá. Olha só, a empresa tem uma duplicata a pagar e ela vai pagar essa duplicata. Porém, por algum motivo esqueceu-se de fazer o débito automático, o boy perdeu o tempo de poder ir no banco, vai ter que pagar só no dia seguinte, enfim. Não honrou o compromisso na data acertada, infelizmente paga-se juros. Nesse critério aqui vai pagar R$40 de juros. Lembra que eu falei para vocês? Juros ativos é considerado como receita. Juros passivos é considerado como despesa. Vamos lembrar que toda despesa, o que a gente faz com ela? Nós debitamos. Por isso que eu debito o juro passivo. E lá no meu caixa, ao invés de eu tirar R$1.000 do caixa para pagar a duplicata, não posso. Eu tenho que pegar os R$1.000 da duplicata mais os R$40 dos juros e tirar, né, R$1.040 do meu caixa. Para mim diminuir o saldo da conta caixa, o que a gente tem que fazer para diminuir o ativo? Creditar. Então eu credito R$1.040 na minha conta caixa. Olha só, vamos ver como é que ficou então agora esse balanço patrimonial. Agora eu tenho R$1.090 no caixa, R$500 de duplicatas a receber, R$1.300 de máquina, R$2.890 de ativo. A minha duplicata a pagar eu tenho R$1.500, o capital social continua os mesmos 1.000. O que mudou? Opa, mudou assim. Óbvio, já de cara, né, a gente já conseguiu identificar, mas o caixa também mudou, duplicata a receber também mudou o saldo. Mas, nesse momento, o que mudou drasticamente foi o meu resultado. O meu resultado agora é de R$390. Como que nós chegamos nesse resultado? Lembra da apuração do resultado, do demonstrativo de resultado? Olha o DRE aqui de novo, considerando o mesmo exemplo. Vamos pensar novamente, olha aqui. Receita de venda R$600. Eu não considerei nenhum custo de mercadoria ou nenhum tipo de receita extraordinária. O que eu tenho aqui é uma despesa com vendas de R$200, 600 menos 200, teria 400. Porém, eu tenho que somar R$30 de juros ativos, concorda? Teria 430, porém eu tenho que descontar R$40 dos meus juros passivos, quer dizer, dessa despesa que eu tive com juros. Essa despesa com juros vai influenciar diretamente o resultado da minha empresa. Por isso que ninguém gosta ou ninguém quer pagar juros, porque isso vai comprometer o teu resultado, vai comprometer o teu lucro, ok? Bom, e o desconto? Como que é a metodologia do desconto? Novamente, né, eu vou convidar o professor Pedro Paulo, que vai estar dizendo de forma financeira, como a matemática financeira trata a definição para o desconto. Professor Reginaldo, acadêmicos, para falar sobre os descontos no contexto da matemática financeira, quando a gente fala de desconto, a ideia é um abatimento, ou pagar a menos, ou receber a menos. Tá? No caso específico, um desconto de duplicatas, por exemplo. Se você pega um conjunto de duplicatas e leva ao banco, há várias modalidades de descontos que a gente chama. Desconto simples divide-se em desconto comercial e desconto racional. O mais usado, ou o único usado praticamente, é o desconto que a gente chama de desconto comercial ou bancário. Tá? E tem também os descontos que a gente chama de descontos compostos. No caso, quando você vai descontar uma duplicata, por exemplo, você quer receber um adiantamento e você dá como garantia aquela duplicata. Tá? Conforme aprendido na matemática financeira, você conta a quantidade de dias que aquela duplicata tem a vencer e você vai calcular um percentual em função da quantidade de dias sobre aquele valor. Além que ainda tem as taxas, né, que é o EF, que é as taxas de administração do banco. Então tudo isso vai incidir e somando todas essas taxas e feito esse cálculo sobre o valor da duplicata que você tem direito a receber, o banco vai conceder um desconto e fazendo esse desconto ele credita um líquido na sua conta, que é o que a gente chama de valor atual ou valor descontando. Tá? Então, qual é a diferença no contexto da contabilidade? A diferença é apenas na hora dos lançamentos. Tá?
o lançamento será feito duplicatas a receber, descontos concedidos e cada uma tem as suas contas específicas. Então, na verdade, o contexto apenas na hora de lançar, mas as formas de fazer, tanto no mundo contábil quanto no mundo da matemática financeira, é a mesma situação, ok? Tá? Então, o cuidado está apenas em que conta lançar os descontos concedidos ou os descontos cedidos, ok? Espero ter colaborado de alguma forma. Um grande abraço a todos. Bom, que bacana aí, um forte abraço também ao professor Pedro Paulo. O mercado financeiro, ele trata o desconto de uma maneira como foi explicada, né, da forma financeira. Agora, como é que nós contabilizamos isso dentro das organizações, dentro das empresas? Como é que nós conseguimos contabilizar os fatos relacionados ao desconto? Então, a gente também tem, né, tem dois critérios aqui que nós temos que levar em condição. Primeiro, o desconto. Quando ele é obtido, né, quando se ganha o desconto, consideramos esse desconto como uma receita, ok? Então, ele vai entrar lá no nosso demonstrativo de resultado sendo uma receita. Agora, quando é concedido, né, concebido um desconto, esse desconto deve ser considerado como despesa. O que vai acontecer com o meu resultado? Vai diminuir ainda mais, porque se eu tenho um resultado, um valor, e tenho que deduzir valores ainda deles provenientes de desconto, é óbvio que o meu resultado vai ser menor. Mas para facilitar todo esse entendimento, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar um exemplo, porque aí fica fácil para todo mundo entender. Vamos lá? Olha só, a gente tem aqui pagamento de uma duplicata no valor de R$500, sendo obtido, olha só, eu obtive desconto, que bacana, então quer dizer que isso vai gerar uma receita para mim, né? Vai entrar lá na minha apuração de resultado como uma receita financeira. Olha só, para mim diminuir o meu saldo de duplicatas a pagar, eu preciso debitar. Debitando, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o meu passivo. E aí eu vou creditar o meu desconto obtido. Quer dizer, quando eu estou creditando o desconto obtido, eu estou dizendo o seguinte, olha, estou tendo uma receita com esse desconto. Esse desconto está me provendo uma receita. E vai entrar ou vai sair do meu caixa, ao invés de sair R$500, que é justamente o valor do pagamento, só vai me sair do caixa R$450. Vou lançar um crédito no meu caixa de 450. Por quê? Foi concedido à minha empresa ou concedido a mim um desconto de R$50. Como isso vai ficar no nosso demonstrativo de resultado? Olha só como que fica. Voltando aí a esse exemplo, receita de venda 600, despesa com vendas R$200. Lembra lá dos juros ativos? Ó, continua aqui, R$30. Juros passivos, continua aqui como despesa R$40. Só que a gente tem uma nova informação. A gente tem aqui, ó, o desconto obtido. E aí, toda essa somatória vai me dar um resultado líquido do exercício de R$440, tá bom? Bom, e aí, como é que ficou meu balanço agora? Olha só, o meu balanço ficou com 640 de caixa, 500 da duplicata a receber, né? Eu tinha 1.500 duplicatas a pagar, agora eu só passo a ter 1.000, porque eu já paguei uma parte dela, e o meu resultado, o meu lucro do período, os R$440 que foi apurado lá no demonstrativo de resultado. Dessa forma, fica muito mais fácil, né? Muito mais visível para a gente entender e contabilizar a questão do desconto quando é obtido. Bom, agora nós vamos trabalhar em cima do recebimento, em cima de desconto concebido. Quando eu concedo ao meu cliente um desconto, olha só, recebimento de R$400 do cliente João da Silva, sendo concebido a esse cliente um desconto de 10%. Olha só, é R$400, não é isso? Então vai entrar R$400 no meu caixa, eu vou descontar R$40 da minha duplicata, porque ele deve a duplicata, porém eu estou dando um desconto para ele. Então eu tenho que baixar da minha duplicatas a pagar, duplicatas a receber, R$440. Nesse critério,
como que vai ficar o meu demonstrativo? Vamos lá. R$ 600 de receita de venda, 200 da despesa, olha só, R$ 30 de juros ativos, os R$ 40, lembra dos juros passivos, olha só, os R$ 30 do desconto obtido e os R$ 40 do desconto concebido. Nesse momento, o meu resultado é de R$ 400, justamente então, o que está aqui no meu balanço patrimonial, né? Então, no meu balanço patrimonial, ó, o meu resultado nesse momento é de R$ 400, como a gente pode notar, ok? Bom, a grande regra, tá? Vamos resumir isso numa grande regra, para facilitar para todo mundo. Quando eu trato de juros, quando eu estou pagando juros, esse juro, ele pode ser passivo. Se ele é juro passivo, eu vou considerar ele como uma despesa. Quando eu tenho recebimento, quando eu recebo algo com juros, esses juros eu vou contabilizar como sendo um juro ativo. E ele vai me gerar uma receita, ok? Quando eu pago, ou quando há um pagamento com desconto, e esse pagamento vai ser um desconto obtido. Quando eu obtenho desconto no momento do meu pagamento, então isso gera uma receita para a minha empresa, para mim que está realizando aí o pagamento. Agora, quando eu recebo e tenho um recebimento com desconto, estou concedendo um desconto, então desconto concedido ao meu cliente, para a minha empresa, vai ser uma despesa. Então, essa é a fórmula, ou essa é a maneira mais correta e mais fácil de se entender, juros e descontos dentro da contabilidade. Espero vocês numa próxima aula, desejo a todos sucesso e até mais.